Em um momento em que a mídia comercial publica no Brasil material que diz ser da agência de notícias Reuters, que afirma que a greve dos auditores fiscais agropecuários que atuam nos frigoríficos vai continuar a retardar a emissão de certificados sanitários internacionais, até que uma nova rodada de negociações com o governo federal na próxima semana aconteça, a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business faz a você, nosso assinante, a seguinte pergunta: se de fato isso é uma realidade, então por que as exportações de carne suína e bovina estão batendo recordes? E as de carne de frango estão apenas com uma ligeira baixa? Por que será que estão publicando isso no Brasil, já que esse tipo de greve já está sendo executada ao longo de todo o mês de fevereiro? Na verdade, a resposta a essa pergunta pode estar na própria reportagem, que diz ser da Reuters. Veja. Janus Macedo, presidente da ANFA Sindical, afirmou que legalmente os auditores têm até 5 dias para concluir uma série de trabalhos administrativos, incluindo a emissão de tais certificados. Como forma de protesto por melhores condições de trabalho, ele disse que a categoria planeja continuar usando todo esse tempo. Entendeu, né? Apenas 5 dias ao longo de um mês. E claro, se nos outros dias esses certificados forem acelerados na prática, não muda nada. Mas a situação preocupa os frigoríficos? Como pode ver em nossas análises de mercado de hoje para os mercados de pecuária de corte, a resposta é não. Como vai ver ao assistir nossas outras análises para esses mercados, não existe demora nenhuma na emissão de certificados sanitários internacionais. E ao contrário do que diz a reportagem, o comércio e o fornecimento de carnes não está interrompido de maneira nenhuma. A exceção, como já reportamos, é apenas nas exportações de carne de frango. Então, muito cuidado com as declarações na reportagem, que dizem ser assinadas pela Associação Brasileira de Proteína Animal. Portanto, de imediato, a operação coloca em risco zero as exportações de carnes a partir do Brasil e poderia comprometer apenas as exportações de cargas vivas e a importação e exportação de material genético, que são altamente sensíveis ao tempo de trânsito. No curto prazo, o retardo das linhas de produção provocado pelo movimento não vai impactar a oferta de produtos, como cita também a reportagem, que diz ainda: Macedo negou qualquer atraso na emissão de certificados sanitários internacionais para remessas perecíveis, como ovos férteis e pintinhos de um dia, que precisam ser liberados para embarque no mesmo dia. Então, por que divulgar de graça por aí uma reportagem como essa? Para assustar os inocentes mercadológicos, que nunca veem os detalhes completos escritos no texto e saem falando bobagens por aí lendo apenas o título. E agora que você, como nosso assinante, já viu os recordes que estão sendo batidos nas exportações de carne bovina, o que pode acontecer com as exportações de carne suína? Como os frigoríficos brasileiros que atuam neste segmento podem fechar o mês de fevereiro? E o primeiro bimestre? A nossa equipe de pecuária de corte fez a conta e você vai ver agora os detalhes. O mês de fevereiro, a exemplo da carne bovina, também pode registrar um volume recorde para as exportações do produto in natura dos frigoríficos brasileiros. Os embarques podem somar o volume de 95.520 toneladas até o final de fevereiro, podendo ficar 36,8% acima do registrado em igual mês do ano passado, como pode ver um novo recorde. Se for mantido o mesmo ritmo de negócios até o final do mês, as vendas desse tipo de produto podem fechar o período com 215 milhões e 170 mil dólares faturados. Ou, mais importante para essas empresas exportadoras, 1 bilhão e 70 milhões de reais. E caso o dólar mantenha a média de R$ 4,96 entre os dias 1º a 23 de fevereiro, a alta pode ser de quase 20% frente a fevereiro de 2023. Os números oficiais do Ministério da Economia investigados pela Rural Business mostram ainda que a tonelada da carne suína in natura exportada pelos frigoríficos brasileiros chegará ao exterior pela média de 2.253 dólares. Como pode ver, as quedas no valor em dólar na média da tonelada exportada acontece ora por questão cambial, ora porque carne suína de qualidade menor e, consequentemente, de preço mais baixo está sendo destinada para o mercado externo em volume maior.
É sempre uma coisa ou outra, ou as duas juntas e misturadas. Mas e o primeiro bimestre de 2024? Como pode fechar? Tomando como base o período de 1º de janeiro a 23 de fevereiro, os embarques desse tipo de produto devem atingir 179.310 toneladas, podendo ficar 19,7% acima de igual período do ano passado. Se confirmado este volume até o final deste mês, as vendas podem render uma receita recorde de 398 milhões de dólares, ou 1,960 bilhões de reais, caso o dólar mantenha a média de R$ 4,93. Os números oficiais do Ministério da Economia, investigados sistematicamente pela Rural Business, revelam ainda que entre janeiro e fevereiro deste ano, a média de preço da tonelada da carne suína in natura pode atingir 2.220 dólares. E os motivos da queda na média da tonelada exportada, você sabe muito bem quais são. Portanto, não se emocione com conversinhas fiadas que são publicadas de graça por aí.